Boa tarde. A minha pergunta vai um pouco também na direção da questão da inteligência artificial, né, e do Simondon. Porque o que eu acho que primeiro uma questão pequena, assim, né, que você falou bastante da questão da inteligência artificial, de um plano mais, digamos assim, do que é a utopia desde a cibernética, né, mas queria que você falasse também das pequenas possibilidades da inteligência artificial, né, que já vem sendo usado e que a gente não conhece muitas vezes, mas assim, nos mais diversos dispositivos hoje em dia lidam com inteligência artificial, né? Você tem heurísticas muito mais sofisticadas, enfim. Como é que é essa inteligência artificial que não necessariamente parte da noção de consciência, né? Quer dizer, que outros modos de inteligência artificial que a gente pode pensar, que outros tipos de inteligência, talvez. E aí, seguindo um pouco essa questão, quer dizer, você falou do robô, né, e da robotização. O Simondon, de fato, parece que tem uma certa aversão a essa questão do robô, acho que um pouco também do contexto que ele estava escrevendo, quer dizer, porque você tinha duas opções, né? Ou você ia para uma via de reduzir, justamente, como ele colocou, ao utilitarismo, quer dizer, o objeto técnico é um simples ser subordinado ao humano, quer dizer, né? Como ele escravo do humano, como ele mesmo colocou, a própria ideia do termo, né? Robota e tal. Ou você tinha uma opção, que é aquela opção desesperada e um pouco sintoma da primeira, que é da consciência, do sentimento e os robôs que vão dominar o ser humano, papapá. Mas o que eu acho interessante hoje em dia, talvez, assim, como pensar a saída dessa dicotomia, quer dizer, eu acho que naquele momento ele identificou muito claramente, assim, quais eram duas saídas, mas hoje em dia as coisas estão muito mais promíscuas, digamos assim, né? Então, como é que a gente pensa a questão da robotização sem necessariamente partir da ideia dos autômatos industriais? Quer dizer, essa é uma face que eu acho que você tocou muito bem e que está relacionado com as novas configurações de trabalho, etc. Mas eu acho que também tem, sei lá, pequenas robotizações também, né? Quer dizer, acho que um pouco indo na linha do que a dona Harry está falando como ciborgue, não é só necessariamente o ciborgue que é um robô criado, quer dizer, pode ser pequenos dispositivos que você incorpora no seu corpo, a própria simulação computacional, quer dizer, a gente hoje em dia é ciborgue, né? Quer dizer, como que essa robotização ela ocorre também num nicho mais rizomático mesmo, né? Não só num plano mais geral. Tá, então nós temos 5 minutinhos. Eu acho que eu vou privilegiar a resposta de vocês e uma... tentar driblar um pouco aí. Aí se vocês quiserem já encerrar, fazer umas considerações, fiquem à vontade. Tá, então você quer falar alguma coisa? Tá. Só primeiramente para o Thiago, eu concordo com você sobre o software livre. Eu imagino que se a gente quer criar uma filosofia não autocrática do software, o software livre é um pressuposto, né? Então, eu queria só ressaltar que como isso difere do software proprietário, né? Então, eu queria partir do ponto de vista do pesquisador, exatamente, não só da pessoa que tem condição de variar, modular a margem de indeterminação do objeto técnico usando o software livre. Eu fico imaginando o pesquisador que queira pesquisar o software proprietário e sua evolução. Se nós não temos um código-fonte, como é que eu vou observar as mudanças constantes? E o software livre ele tem essa propriedade interessante que não apenas o código é aberto, como muitas vezes, na maioria das vezes, toda a história do código é aberta. Ou seja, desde que as pessoas que fizeram a primeira versão do software até a versão mais atual, nós temos condição de observar todas as mudanças, né, num sistema de controle de versão, que chamam, um tipo de software que acompanha as mudanças no código, né. Então, isso, para operar, digamos, um método simondoniano de analisar o funcionamento do software e suas modificações, como as suas, digamos, suas classes, funções, seus objetos internos mudaram. Se a gente não tem o código, a gente tem o quê? Simplesmente o código de máquina, e a gente não vai conseguir hoje, porque é humanamente impossível analisar um software pelo código de máquina hoje. Então, acho que seria até inviável, assim. Eu não sei como que seria possível traçar uma genealogia. Por outro lado, é importante porque o software proprietário está em tudo quanto é lugar. Então, se a gente também quiser entender a evolução desse software, né, ou a gente vai ficar preso ao quê? A artigos científicos e códigos de referência, né, ou seja, onde o algoritmo é apresentado.
né? E aí emendando com a questão sobre a inteligência artificial, né? Existe sim uma versão de inteligência artificial hoje, como se existe prédio inteligente, né? Eu não tratei inteligência nesses termos, né? Então, os algoritmos inteligentes, como o rádio cognitivo, eles têm, às vezes, heurística e eles têm a capacidade de se automodificar, né? Então, são códigos mutagênicos, são códigos que eles aprendem com a experiência, então você passa parâmetros de objetivo para o software, e de acordo com as condições ambientais, ele vai se calibrando, né? Existe também o método do sistema especialista, que você pega aquele corporate knowledge, tipo conhecimento de uma organização, de uma grande empresa, que às vezes tem 100 anos de conhecimento técnico, você, através de entrevistas com os funcionários, você preenche questionários de... se a peça tal do trem quebrou, o que você faz? Eu dou uma olhada se tem um risquinho, não sei o quê, né? E transforma esse conhecimento em algoritmos, e programa um computador, e aí você não precisa renovar aquele engenheiro que antigamente ele ouvia o barulho do trem e sabia qual era o defeito, ou o motor do carro, né? Então você substituiu aquela pessoa por um algoritmo de inteligência artificial que não é exatamente inteligente no sentido que eu coloquei do teste de Turing. Um robô que consiga conversar sobre futebol, consiga... É uma pessoa para você, faz piada, né? Eu acho que está muito atrás, mas existem esses algoritmos, né? E a pesquisa, evidentemente, quer chegar nisso daí. É interessante um romance do William Gibson, que é o Neuromancer, né? Que eu acho, a trilogia do Neuromancer eu acho muito interessante, porque ele trata da tensão entre pessoas e corporações, né, entre indivíduos muito ricos e corporações. Então, imagine num mundo futuro, cyberpunk, pós-apocalíptico, dominado por corporações, e as poucas famílias extremamente ricas não conseguem mais garantir a sua perpetuação, porque as corporações são muito poderosas no seu jogo econômico, né? Uma dessas famílias decide criar 2 inteligências artificiais para conseguir fazer as suas operações e se manter no poder, né? O que acontece é que essas 2 inteligências artificiais acabam se fundindo, né? É uma história muito interessante, e um detalhe interessante é que a polícia, evidentemente que nesse mundo as inteligências artificiais são colocadas num limite de operação, né? Existe uma polícia especial, a polícia Turing, né? É uma polícia como se fosse uma Interpol, que o objetivo dela é ir atrás de inteligências artificiais e avaliar se elas estão violando as regras ou não. E parte da história do Neuromancer é uma dessas inteligências artificiais burlando a Turing para conseguir se fundir com a outra, né? Enfim, eu acho que eu já até fugi muito do tema, né? E concordo com você que é um... Enfim, acho que vamos cortar por aqui. Acho que não sei se dá para abrir mais perguntas. Tem resposta dele. Tem resposta? Tem? Não vou me alongar, só eu lembrei de uma coisa quando vocês falaram de inteligência artificial. Tem uma área da inteligência artificial que eu já estudei que chama Common Sense, que é senso comum. É uma área da inteligência artificial que fica pegando frases e textos. Em geral, muitas dessas frases têm o Open Mind Common Sense do MIT, que acho que é o mais importante dessa área. E daí eles ficam convidando os acadêmicos, as pessoas comuns, tal, a colocar frases, afirmações no sistema. Por exemplo, o céu é azul, o liquidificador tritura a fruta, coisas desse tipo, assim, afirmações. E esse banco de dados desse pessoal do MIT tem já, acho que, coisa do tipo, quase 1 bilhão de afirmações. E aí, através do casamento dos dados dessas informações, dessas afirmações, ele consegue compor um conhecimento que é o Common Sense. E é muito louco. Daí eu lembro, quando a gente estava brincando com isso, a professora falou, vamos fazer o Common Sense, usando a base de dados lá do MIT, que eles têm uma API para você pesquisar lá, escrever uma história sozinho. O computador vai escrever uma história a partir de uma frase inicial.
E aí a frase inicial era tipo, sei lá, o Pedro gosta de tomar cerveja. Aí ele continuou assim, o Pedro gosta de tomar cerveja, virou um bêbado, perdeu o trabalho, começou a roubar e foi preso. A gente, caralho, que história é essa? Tipo, o computador escreveu essa história, assim. E aí, estou falando isso só como uma reflexão do perigo que, às vezes, a inteligência artificial, dependendo da abordagem que é dada a ela, pode ser, assim, muito, muito estranho. Por exemplo, a inteligência artificial, essa área do common sense, aplicado a questões sociais, quando você pede para o computador alguma questão assim relacionada à sociedade, é extremamente racista, sexista. E então, assim, que inteligência artificial indo por esse caminho, assim, é perigoso pra caramba, assim. Ao mesmo tempo que quando o nego usa common sense para mercado financeiro, pode ser bom, sabe? Mas, enfim, não é uma inteligência assim que você fala, a inteligência artificial, um conhecimento monolítico, a hora que o computador ficar inteligente, vai ficar inteligentão. Não, tem várias áreas, assim, dependendo da abordagem, pode ser muito perigosa, às vezes até no contexto que esse software de inteligência artificial vai ser usado. Assim, poderia ser usado, por exemplo, pela polícia. Né? Eles já sabem muito bem fazer essas coisas, assim, de ver se a pessoa é suspeita ou não. Né? Imagina um software que o policial usa para ver se a pessoa é suspeita ou não, o que ele vai usar como inteligência. Né? Bom, pessoal, então agradeço a presença de todo mundo, agradeço em especial a presença dos palestrantes. Eu tenho certeza que a gente tem um material bem rico aqui para contribuir para as discussões, de modo geral. Então, encerrada a segunda mesa.